A bebida alcoólica é a droga mais consumida no Brasil e a que tem o maior número de dependentes. Os jovens começam a beber cada vez mais cedo, às vezes por curiosidade ou por influência de amigos. Mas será que eles sabem quando parar? Qual o limite entre beber com moderação ou se tornar dependente? O jovem e a bebida é o tema do Antenados de hoje. Acompanhe o debate. Olá, está no ar o Antenados. Hoje nós vamos falar sobre o jovem e a bebida alcoólica. E para conversar sobre esse assunto, eu recebo o enfermeiro Cirilo César. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, para mim é um prazer aqui estar com vocês. E a gente, como sempre, recebe os nossos alunos, Emerson Serafim, William Vilera, Jéssica Nerática, Leila Souza, Juliana Bagatelli e Gabriela Ibelli de Souza. Sejam também muito bem-vindos ao nosso programa. Obrigado. E agora eu quero saber de vocês, quem aqui tem o costume de beber? Os dois, né? Os meninos têm o costume de beber. E com que frequência vocês bebem? Às vezes 7 vezes por semana, às vezes 5, 4, 3, acho que no mínimo umas 2 vezes por semana. E você? É bem frequente, na verdade, 4 vezes por semana é a média. Que a gente bebe, está ali fazendo social no bar. Certo. Cirilo, você é enfermeiro do CAPS, né? É o Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas. Você trabalha muito com jovens lá que são dependentes químicos, que consomem muita bebida alcoólica? A procura espontânea dos jovens por conta só da bebida alcoólica é baixa, é muito baixíssima, né? Tendo em vista que a bebida alcoólica é uma droga, uma substância psicoativa que é legalizada no Brasil. Então, o que é legalizado, de certa forma, tem uma aceitação social e isso acaba sendo permissivo no ambiente familiar. Os jovens começam a beber muito cedo e qual seria o motivo? Se é por influência dos amigos? Por que seria? A bebida começa numa fase cedo, entre os 12 a 16 anos, e normalmente quando o jovem começa é o fenômeno da socialização. Então, o ser humano ele nunca age sozinho, ele age em função de um grupo. Lógico que a família também pode estabelecer esse vínculo com a bebida, dada a questão cultural. Nós temos a cultura nordestina, indígenas, entre outras culturas onde o uso da bebida alcoólica ela é admissível. E vocês, meninas que não bebem, por quê? Vocês não gostam? Já experimentaram, não gostaram? Já experimentei, mas... Ruim, é amargo. Além de deixar a pessoa alterada, irreconhecível em alguns casos, em muitos casos a pessoa fica até violenta. Então, eu ainda prefiro ficar no suco. Acho que quando a pessoa entra na universidade, aí vira aquela febre, né? Vamos pro bar. No primeiro ano, principalmente, vira aquela coisa. Eu nunca vi a menor graça, porque... Não sei, eu acho que muitas vezes a pessoa vai por influência de outras, bebe por influência. Mesmo sem gostar. Depois passa mal e tá lá toda semana. Eu nunca precisei beber pra me divertir, assim, nunca. Então... E vocês concordam também com isso? Também, a mesma coisa. Eu, pelo menos na minha opinião, eu não vejo diferença. Assim, preciso beber para poder me divertir, para poder socializar. Agora, depende de cada um, né? Eu acho que cada um tem uma opinião. Sim. E vocês, meninos, né, os únicos aqui que bebem, com quantos anos vocês experimentaram pela primeira vez a bebida? Olha, comecei a beber em família mesmo. A minha mãe, desde cedo, ela não incentivava, mas é melhor você saber como é que funciona agora do que você estar na rua, começar a sair a partir dos 16 anos, que é a época que começa a sair, 15, 16 anos, e sentir ser uma coisa nova. Mas assim,
O que o enfermeiro falou de ser uma questão social, de socialização, eu acredito que é bem verídico. Porque teve uma época, eu sempre fui de beber, tomar cerveja, nunca passei mal, sempre sociável. Mas tem uma época que eu tive um amigo que ele não bebia nada, não consumia nada, bebida alcoólica, e a gente saía bastante junto. Eu comecei naturalmente a parar de beber quando a gente saía para acompanhar ele, de certa forma. E não ao contrário, porque ele já tinha um caso de alcoolismo na família dele e ele não bebia. E a gente começou a sair, curtia igual. Eu não vejo muito a questão do consumo de bebida alcoólica para você satisfazer uma vontade. Eu acho que é uma questão bastante social. Entendi. Por exemplo, quando a gente falou de bar. Às vezes a gente vai para o bar não só pelo consumo da bebida alcoólica, mas para conversar com os amigos e tal, e acaba tomando uma cerveja, ou às vezes, dependendo do suco também, você acaba, dependendo com quem você está, depende muito da situação. E a conversa fica descontraída também, você num grupo de amigos, bebendo. Eu comecei a beber, eu tinha 14 anos, meus pais não bebem, minha mãe não bebe, nem minha mãe, nem meu pai. Mas assim, por influência de amigos eu comecei. Antigamente eu acabava tomando bebidas baratas e que eu não gostava tanto, mas tomava, enfim, né? Você tava com a turma e tudo mais. Só que hoje não, hoje eu tomo cerveja, eu gosto bem mais, bebidas fortes eu não tomo tanto, mas eu bebo desde cedo. Cirilo, essa questão de beber socialmente, ela é válida assim, para o jovem hoje em dia? Para o jovem abaixo dos 18 anos, não. A bebida alcoólica ela é ilegal para os jovens. Por que ela é ilegal? Abaixo dos 18 anos, nós sabemos que o nosso cérebro está em formação. E quando existe o uso da bebida alcoólica, nós produzimos efeitos dentro desse cérebro que pode causar alguns transtornos. Por exemplo, a depressão, quadros de ansiedade, hiperatividade, déficit de atenção, que pode começar na fase da adolescência. Lá no trabalho que vocês fazem, no CAPES, vocês detectaram os motivos principais que levam o jovem a beber? O principal motivo é a questão da socialização, né? Esse é o principal que a gente observa na maioria dos adolescentes, embora existam as exceções que começam no seio familiar. Dentro da família começa-se o uso da questão da bebida. Eu tenho até o meu exemplo, né? Meu primeiro porre foi aos 4 anos de idade. Meu tio tinha um barrilzinho pequeno de cachaça. Bem novo, né? Eu sempre fui uma criança muito curiosa, né? Eu sempre gostei de fogo, né? Então acho que já era o meu instinto. Eu vou brincar com fogo, né? Fui lá. Tomei uns 2 copinhos e minha mãe conta que eu estava cambaleando pela casa e não sabia o que era encontrar o copinho com um pouquinho de cachaça. Então a gente vê que existe uma questão de curiosidade também e a facilidade. Se você tem a facilidade, o acesso, fica tudo mais tranquilo para o início. E o fato dos jovens começarem a beber cedo, eventualmente antes dos 18 e talvez a partir dos 18 anos, é uma chance maior de se tornar dependente químico? Existe. A dependência química, ela começa com a curiosidade, né? A curiosidade, ela vai gerar o quê? Qual o efeito que isso me trouxe? Foi um efeito legal ou não foi? Que nem as meninas falaram, eu não gosto porque é amarga, né? Puxa, se a vida é tão amarga, então para que eu vou insistir no amargo? Eu posso usar alguma coisa mais doce, que no caso o suco, uma coisa mais saudável. Mas para algumas pessoas que têm uma experiência do que a maioria dos dependentes químicos chama de uma brisa diferente, né? Quem tem essa experiência da brisa e começa a gostar, esse gosto começa a gerar um interesse maior. Esse interesse maior, ele acaba se aprofundando, gerando a dependência química. A dependência química, ela é caracterizada pelo aparecimento de sintomas. Por exemplo, eu começo a abandonar coisas que são importantes na minha vida. Por exemplo, vamos colocar a questão do estudo, né? O estudo é uma das fases mais importantes da vida da gente, que é o que a gente vai proporcionar de melhoria para o nosso futuro. Então, se eu começo a deixar a sala de aula para ir beber,
já começa a ser um sintoma do quê? O estreitamento do repertório da minha vida. É outra prioridade que ele vai dar na vida dele agora, né? Exatamente. Isso gera o que a gente chama de saliência ao uso, que seria, eu considero a bebida mais importante do que tudo. Do que o meu estudo, do que o meu trabalho, do que minha família. Enfim, ela se torna como se fosse Deus na minha vida numa fase mais tardia. Bom, a gente vai ver agora a opinião de outras pessoas sobre esse assunto. O Antenados ele foi conversar com os estudantes para saber um pouco sobre a bebida e a influência dela sobre eles. Sexta-feira, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Tem coisa melhor do que sair para beber com os amigos? É claro que tem, gente. Sair para se divertir com os amigos, é claro, mas tomando aquele suquinho que é muito mais gostoso, né? Então por que será que os jovens tomam tanta bebida alcoólica? É isso que a gente veio descobrir. Eu gosto de beber. Acho gostoso, refresca, como todo jovem. Então, às vezes é mais por diversão, tipo, tá ali todo mundo bebendo, aí quer interagir também, aí acaba bebendo também. Eu gosto também, não muito, assim, porque não é gostoso cerveja, mas a gente cria o hábito de beber. E por causa do momento também, se sente mais solto, descontraído. Eu já passei dessa fase, já teve os picos de sair quando é mais jovem, né? Mas agora eu sou mais controlado. Isso daí é de fase, eu acho. Toda vez passar mal não dá. Já depeteu uma vez só, mas você tem que saber beber, né? Beber com sabedoria é melhor, né? Beber até onde você tem um controle sobre isso. Alguma coisa que você fique bem. Eu não acho desagradável você beber até cair. Mas claro que ninguém vai colocar um copo de bebida na boca do outro, né? Ele bebe se ele quiser. Tem aquela questão, posso até não gostar de beber, mas eu vou beber um pouquinho pra ser mais legal e tudo mais, sabe? Acompanhar os amigos. Porque se você tá ali numa rodinha de amigos, tá todo mundo bebendo e você não tá bebendo, você se sente meio que excluído da roda mesmo, né? Pra se mostrar, né? Pra se inserir num grupo, acho que a pessoa acaba bebendo por causa disso. Por status, alguma coisa assim. Bom, vocês concordam com esse depoimento? As pessoas bebem por status mesmo? Eu acho que depende da situação. Acho que, sei lá, cada pessoa ela tem seus próprios motivos. Tem algumas pessoas que são por status, tem outras que gostam realmente. Acho que não tem uma regra, é por isso, é por aquilo. Acho que depende de cada um. Eu acho também. Você vê em baladas, por exemplo, você vê pessoas bebendo mais por status, para parecer se inserir num grupo, como foi falado na entrevista. Em outros lugares, por exemplo, aqui, vamos falar ao redor do São Judas, os bares, eu acho que é uma questão de socialização, de conversar com o pessoal, às vezes se distrair, que querendo ou não, bebida alcoólica, ela altera um pouco seus sentidos, deixa você mais, eu acho que livre de alguns problemas, pode ser até, não que isso seja para todo mundo uma fuga, tem gente que usa a bebida alcoólica como uma fuga dos problemas, mas apenas para relaxar, apenas uma questão de espírito, é muito pesado para falar, mas é uma questão de conforto. Certo. Uma questão de conforto. Você falou algo interessante que é em relação a fugir um pouco dos problemas, né? Cirilo, essa questão, popularmente a gente conhece, vou beber para afogar as mágoas, para esquecer os problemas. Esse dito, né, também serve para os jovens nessa idade, assim? Não deveria servir. Mas muitos jovens, quando têm situações sociais de problemas dentro da casa, da residência, eles acabam procurando na bebida um foco para ele diminuir a relação de conflito, ou seja interno ou seja externo, né? A própria procura pelos colegas e tudo mais, a família externa, ele acaba fazendo um vínculo familiar, criando esse vínculo externamente, porque a situação que ele vive dentro de casa acaba gerando uma série de conflitos. E isso, nesse caso, existe a procura e esse jovem ele acaba se mergulhando cada vez mais. Agora, em situações onde o convívio social, tudo bem estruturadinho, existe no dia a dia, puxa, trabalhei tanto, que tal uma cervejinha? Para quebrar, né, o calor do dia a dia, né? Estou tão quente, eu vou tomar uma geladinha, né? Isso aparece muito, né? Mas é uma coisa que não deveria se aparecer antes dos 18 anos de idade, dada a situação de danos que pode ser causado ao nosso cérebro. Vamos fazer um rápido intervalo e, na volta, a gente continua a nossa conversa sobre a relação do jovem com a bebida. Não saia daí que a gente já volta.
os jovens têm começado a consumir bebidas alcoólicas cada vez mais cedo. No Brasil, dados apontam que muitos jovens começam a beber ainda na pré-adolescência. Os pais devem conversar sobre isso com os filhos, mostrando os prejuízos que o consumo de álcool traz para a saúde. O melhor para os adolescentes é ficar longe do álcool, porque é uma droga que leva ao vício. A embriaguez é a principal causa de acidentes de trânsito. Os desastres acontecem com maior frequência quando as pessoas saem de bares, festas ou boates. A guerra do trânsito mata principalmente os jovens. Dirigir sob efeito de bebidas alcoólicas é considerado falta gravíssima, mas a pior consequência são as lesões irreversíveis e os acidentes fatais. O Antenados está de volta e o tema hoje é o jovem e a bebida. Para discutir com a gente sobre esse assunto, eu recebo o enfermeiro Cirilo César. Bom, como a gente estava discutindo, Cirilo, você trabalha no CAPS, né? Com muitos jovens, você já falou um pouquinho. Mas como que é o seu trabalho com eles, lá, o trabalho do CAPS com eles, quando o jovem chega para ser tratado de um problema em relação ao álcool? O jovem, na verdade, ele ainda não tem a dependência química instalada. Então, a proposta do CAPS para o adolescente, para o jovem, é trabalhar os recursos de prevenção. Então, prevenir a melhor forma, trabalhar todas as partes educativas, trabalhar o desenvolvimento dele socialmente. E como que a família reage diante de um problema, desde um jovem nessa situação? A família, normalmente, ela fica extremamente desestruturada. A princípio, a procura pelo tratamento ou a prevenção por conta do álcool é muito pequena. Então, eu não tenho como precisar para você algumas coisas em relação ao que a família sente. Uhum. Normalmente, a família procura por conta de outras substâncias, particularmente as substâncias ilícitas, que normalmente elas têm mais preconceito e acaba trazendo total desestrutura familiar. Uhum. Quando vocês começaram a beber, teve algum tipo de punição dos pais ou algum alerta mais grave assim em relação das familiares ou pais? Não, minha mãe, meu primeiro porre, né, meu primeiro PT, acho que eu tinha uns 15 anos, ela me orientou, né? Tanto que só aconteceu mais uma vez depois, e olha que eu bebo há algum tempo também. E assim, mas ela me orientou, conversou comigo, não teve nenhum tipo de punição, ela não me bateu, nada. A gente conversou e, assim, eu adquiri uma consciência, né? Eu acho que se é para beber, vamos beber direito. Eu acho que você tem que saber os seus limites, né? Eu acho que é daí o ponto que para você não partir uma coisa mais avançada como uma dependência. Acho que você tem que saber o seu limite. Sim. E ela conseguiu passar isso para mim. Vocês que não têm o costume de beber, os pais orientaram de alguma maneira? Já falaram a respeito disso com vocês? Na minha família, nem meu pai nem a minha mãe não bebem. Então, eu já cresci com esse pensamento, para que beber? Para quê? Então, eu nunca vi, nunca tive interesse. Já experimentei, mas também não achei nada gostoso. Então, não curto muito. Entendi. Cirilo, como que a família ela pode ajudar na situação, depois que um jovem é levado para um determinado tratamento, tanto a prevenir, né, quanto a evitar ou recuperar um jovem nessa situação? Como que a família pode ajudar? O apoio familiar em conscientização, né, a conversa, educar esse filho, o que pode acontecer com ele, é muito importante dentro da família. Se isso não acontece, se a família não tem o diálogo, ele vai aprender fora de casa. E o CAPS ele é procurado, né, o CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas. Ele é procurado voluntariamente não por conta do álcool, mas por conta de outros tipos de drogas.
O álcool, ele está sempre acompanhado dessas outras drogas que são consideradas ilícitas? Sim. Normalmente o álcool, como ele é uma substância legalizada no Brasil, acaba-se subjetivamente sendo permissível entre os jovens. E o que acaba acontecendo, eles vão para as baladas, e as baladas, eles começam com o álcool e do álcool parte para outras substâncias. Né? É o trampolim, poderia dizer assim, que é o trampolim para outras substâncias. E quais são os problemas de saúde adquiridos, né, advindos da ingestão de álcool? O álcool, ele é um grande problema de saúde pública no Brasil e no mundo inteiro. Esse é o fator importante que a gente não pode deixar de lado. O problema da bebida alcoólica, a longo prazo, nós temos problemas crônicos. Por exemplo, câncer. Câncer de boca, câncer de laringe, câncer de estômago, câncer de fígado, câncer de intestino. Então, são vários tipos de cânceres que ele pode induzir o aparecimento. Em culturas e tradições, por exemplo, indígenas, nordestinos, inclusive tenho na família meu avô que bebe alguma coisa para passar dor de cabeça, dor de estômago. Pode acontecer o contrário? A bebida, ela tem algum benefício? Pode-se encontrar algum benefício na bebida? A bebida, para quem for ler alguma coisa sobre ela, nós vamos ver que ela tem algumas propriedades farmacológicas. Entre elas, ela é um anestésico potente. Quem usa bebida sabe muito bem que quando tem o porre, apaga tudo. E não lembra o que aconteceu depois. Apronta e eu não sei o que eu fiz de errado. Quem dá os toques são os amigos que estão do lado. Né? Então, é um anestésico potente. Todo anestésico, depois que ele é administrado, ninguém lembra o que aconteceu depois. Né? As cirurgias, qualquer pessoa que faz uma cirurgia. Outro dado importante, ele é um ansiolítico importante. Então, como a gente tinha conversado, eu estou deprimido, estou tão triste, eu vou lá descarregar um pouquinho. Né? Então, aí surge a pergunta, mas se ele tem alguma propriedade, digamos assim, medicinal, por que os médicos, então, não passam isso para aquelas pessoas que estão sofrendo de algum mal? Os efeitos colaterais são abundantes. Então, você tem, e os efeitos colaterais, eles não são específicos para uma pessoa. Se você toma um comprimido de Novalgina, você pode ter algum efeito colateral, mas um único específico que não é comum para toda a população. Agora, a bebida, o problema que você vai ter com ela é o mesmo que o seu irmão, ou seu parente, ou seu amigo pode ter. Né? Então, dentre vários problemas, a gente tem as doenças que estão associadas, que impede que o médico prescreva uma medicação como essa, que seria a bebida alcoólica. Vocês, meninos, né? Vocês conseguem se divertir ou já tentaram se divertir e ir para alguma festa e não beber? A gente já foi, né? Tem eventos que a gente vai que bebida é proibido, poucos, né? Mas a gente já foi em alguns e a gente se divertiu da mesma maneira, enfim. A gente consegue se divertir mesmo não bebendo. A gente não tem essa... Né? Tenho que beber para me divertir. É aquilo que a gente falou, não é uma regra, não é eu preciso beber hoje. Eu acho que a partir do momento que você chega nesse ponto, que você sente a falta da bebida, aí isso já tem que ser tratado como uma doença. Se você bebe para socializar, que a gente fala, é o termo que a gente costuma usar, vou passar no bar só fazer um social. Eu não vejo como doença. É prejudicial para a saúde? Claro que é, porque é os efeitos que o enfermeiro falou. Mas, fora isso, sem problema nenhum. Eu fui em vários eventos que não precisei beber para me divertir. Então, é um problema não beber, né? E quando bebem, vocês sabem qual é a hora de parar de beber? Às vezes sim, né? Às vezes essa hora de parar, mas você perde a hora e para muito tarde. Mas, normalmente, sim, você tem que saber seu limite. Eu acho que o mais importante... Você pode ver que a maioria da galera que dá o que a gente chama de PT são pessoas que começaram a beber há pouco tempo. Normalmente, quem já tem um costume de beber sempre, o organismo já está acostumado, você consegue se controlar mais. Você consegue consumir uma quantidade maior de álcool e sem com os efeitos colaterais, que é passar mal, não lembrar de tudo que você está fazendo. Mas, às vezes, tem coisas que uma quantidade que nenhum corpo aguenta, nenhum organismo aguenta.
Você simplesmente apaga. E a melhor saída, digamos assim, seria o quê? Orientar ou proibir a bebida? Para vocês que bebem, assim? Não, ou orientar sempre. Acho que isso desde a escola e com seus pais, você orientando, acho que não tem problema nenhum. Né? Acho que orientar. É isso mesmo, Cirilo. A família, desde sempre, o papel principal é orientar nessa questão da bebida alcoólica? Saber começar é o importante. Então, eu extrapolaria um pouco mais na parte educativa, a princípio orientar, se possível não. Mas como a maioria vai acabar tendo algum contato, o importante é, se a pessoa começou a usar, ensinar o filho como usar adequadamente. Jamais extrapolar. Tudo que a gente extrapola, a gente sabe que causa problemas. Então, nós estamos vivendo na atualidade, no mundo moderno, onde tudo acontece na ponta dos dedos. Então, se nós não soubermos comunicar com os nossos filhos, eles vão aprender de uma outra forma. Então, eu acabo trabalhando a questão do liberalismo, onde você trabalha, ensina ele a usar, porque se ele acabar entrando nessa, ele não vai sair perdendo. Mas o melhor caminho é evitar o consumo. Esse é o melhor caminho para uma condição de vida saudável, até porque quando nós utilizamos a bebida exageradamente, nós estamos utilizando vários neurônios que são perdidos e não são repostos. E isso acaba sendo um problema futuramente. Bom, eu gostei muito do assunto e de discutir isso com vocês. Agradeço pela presença de vocês. Muito obrigada. Por nada. Cirilo, agradeço a sua presença também. Foi bacana discutir tudo isso com a gente. Obrigado a oportunidade que vocês deram. O nosso programa está acabando. Se você aí de casa quer dar alguma opinião, tirar alguma dúvida, vai lá no Facebook, curte a nossa página, aproveita e fica por dentro de tudo que acontece na TV São Judas. A gente fica por aqui e até o próximo programa.